Olá, eu sou o Lucas Aguiar. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o programa é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Lucas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa temporada tão especial do Checkmate para celebrarmos os 65 anos da nossa querida UFRN. Agora vamos ver quem será a nossa convidada de hoje. Maria das Graças Soares Rodrigues é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de mestre em Letras e doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Está ligada ao UFRN desde os anos 1980 e já foi chefe do Departamento de Letras. Atualmente é diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Leciona na graduação e no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. A professora Graça também é membro do corpo editorial das revistas Intertexto e Caderno de Pesquisa na Graduação em Letras. Coordena um acordo de cooperação internacional entre a UFRN e a Universidade de Lausanne, na Suíça. Professora Graça, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar com a gente aqui no Checkmate. Para mim é uma honra, Ranieri, estar aqui com você, com os alunos, com a professora Valquíria, nesse momento tão especial. Eu fico muito agradecida pelo espaço. A gente que agradece a sua presença. Bom, para me ajudar a fazer essa entrevista, então, teremos os alunos de Comunicação Social da UFRN, alunos do curso de Jornalismo, o Lucas Aguiar, que abriu essa edição, também Eduarda Medeiros, Vinícius Ferreira e Malu Machado. Professora, eu queria começar essa entrevista do início, falando então como é que foi a escolha da senhora para cursar letras, né? A gente tem essa impressão que todo professor de língua portuguesa, ele vem geralmente de uma infância, né? De uma adolescência muito ligada ali aos livros, à literatura. A senhora já tinha essa paixão? Como é que foi essa escolha? Sim, sempre amei leitura, não é? Minha mãe era uma leitora ávida. Eu cresci lendo Humberto de Campos e outros autores, as férias, quando eu ia de Natal para o interior, porque eu sou de São Rafael, né? Então, eu preenchia meu tempo pela manhã com um banho no rio. E, à tarde, era leitura, literatura. Amava, li muito, muito mesmo. José de Alencar e muitos outros autores. Então, a leitura sempre foi uma paixão. Mas, por incrível que pareça, quando eu fiz letras, me identifiquei mais com a parte das línguas, com a linguística, tá certo? Mas, assim, eu, quando escolhi fazer letras, foi também por conta da língua francesa. Eu, muito jovem, comecei a estudar na Aliança Francesa. E aí escolhi letras, a licenciatura dupla, língua portuguesa e língua francesa. Professora, mas aí como é que foi então essa chegada da Graça do interior para cursar letras na UFRN e vivenciando ali um mundo de novas possibilidades, né? Eu imagino. Só que eu vim para cá jovem, tinha 11 anos. Meus irmãos, nós éramos 6, né? 3 mulheres e 3 homens, um já falecido. E nessa ocasião já era o meu terceiro irmão que precisava estudar fora. E aí eu enlouqueci para vir também. Então, meu pai comprou uma casa aqui em Natal e uma tia minha, que é a grande fonte de inspiração para eu ser professora, ela era professora primária em São Rafael, diretora de um grupo, e aí meu sonho era ser professora. Eu achava ela a pessoa mais sabida do universo. Certo? Então, ela teve essa influência na minha vida. E foi uma decepção para muita gente quando eu me inscrevi. Eu não disse em que estava inscrita. Quando sobre letras, ser professora, eu digo sim, eu quero ser professora. Havia o direito de colocar 2 opções. Eu coloquei na primeira e na segunda letras, porque o que eu queria era letras. Estava convicta. Convicta. Não tinha a menor dúvida. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Eduarda Medeiros. Professora Graça, o que te motivou a seguir a carreira docente logo após a graduação? Quando eu escolhi fazer o curso de letras, eu já queria ser professora. E eu dizia que ia ser professora universitária. Meu sonho era ser professora da UFRN, certo? E tive uma chance ímpar
naquela ocasião. Eu tive professores na universidade que eram qualificados já. Era coisa rara, mas eu tive essa oportunidade. Eu participei de projetos de pesquisa. Tinha a professora Sarita Moisés, que veio aqui para o UFRN como visitante, e ela criou um grupo de pesquisa e ali eu já fui bolsista, certo? Eu e outros colegas, e foi minha primeira experiência com pesquisa. Então, eu me encantava. A cada fato novo que surgia, eu vivia a universidade, eu vivia aqui dentro da universidade, certo? Eu e vários colegas. Então, como eu adorava estudar e letras era o meu sonho, então eu me envolvia demais, certo? E ali estava claro, eu me esforçava muito, eu queria estudar muito, que era para quando surgisse um concurso eu entrar. A gente vai seguir falando nesse assunto, professor, agora na pergunta da Malu Machado. Professora, são 65 anos de UFRN, a senhora foi aluna e hoje é diretora de um dos centros acadêmicos. E eu gostaria de saber quais são as maiores transformações que a senhora percebe do tempo que você foi aluna e agora que você é diretora. E foram tantas transformações, mas a grande transformação é o direito à expressão. Eu fui aluna na época da ditadura. Então, naquela ocasião era tudo muito difícil, inclusive teve uma semana de cultura nordestina maravilhosa no ano de 1978 e ali estavam, e era promovida pelo MEC, estavam vários escritores do cenário nacional e tinha pessoas que estavam vendendo livros e lá eu comprei um livro que era proibido, A Guerrilha do Araguaia, certo? Que contava várias histórias de pessoas que tinham ido se esconder lá, não é? Dos militares e, enfim, aquela semana de cultura, para mim, foi algo que marcou bastante. Inclusive, eu falei essa semana com um grande amigo meu, que foi meu colega de turma, o professor Roberto Silva, e ele próprio me mandou até, ele tinha programação ainda, olha só, nossa turma era assim, era todo mundo louco por estudar. Ele ainda tinha a programação da primeira semana. Certo? Que, inclusive, quem coordenou localmente foi Homero Homem, um grande escritor. E as transformações ao longo desses anos, professora Graça, do ponto de vista de crescimento da universidade, de maior apego à pesquisa também, eu acredito, até internacionalização, como a gente vê hoje em dia, de o corpo docente também, da própria cultura entre os alunos. O que é que a senhora observou de mudança ao longo desses anos? Sim, houve muita mudança, mas volto a dizer como eu fui privilegiada. Eu tive um professor, Alci Leopoldo, que naquela ocasião já existia o Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste. E Alci era de uma sapiência, e ele foi fazer uma conferência e conseguiu nos levar para o Piauí, em Teresina. Então vejam que naquele momento se deslocar era raro, muito raro. E a gente tinha essas oportunidades. Os professores eram muito dinâmicos. Eu tive uma professora de francês, entre vários, né, que eram maravilhosos, mas a professora Célia Bezerra, ela também organizava. E nós participávamos de eventos em João Pessoa, em Recife, promovidos, inclusive pelo consulado francês. Vamos à próxima pergunta, professora. Quem vai fazer é o Vinícius Ferreira. Professora, pegando o gancho nas mudanças, quais foram os desafios que a senhora acabou se deparando na sua carreira e em cargos de diretoria sendo uma mulher? Sim, veja bem, inclusive eu diria que teve um fato na minha vida que eu peço desculpas a vocês, mas que eu não gostaria de discutir. Mas eu estava em cargo de gestão em Currais Novos e passei por um problema sério lá. Razão, inclusive, de eu pedir remoção para vir para Natal. Que eu, por exemplo, amo a universidade. Naquela ocasião eu já podia me aposentar, mas eu não queria. Eu queria continuar trabalhando e quero continuar trabalhando até o período que eu puder, certo? Então, esse momento, eu diria assim, foi crítico. Talvez se fosse um homem que estivesse no meu lugar, não tivesse passado o que eu passei. A condição de mulher, certo? Ainda naquele momento era crítica. Hoje eu acho bem diferente. Claro que tem situações e situações, mas aqui dentro da universidade a mulher tem muito espaço.
Professora, como é que foi então? A senhora falou aí, a senhora trabalhou na universidade em Currais Novos. Como é que foi? A senhora já passou no concurso para lá e depois que veio para cá, eu queria que a senhora contasse essa trajetória. Eu fiz concurso para o campus de Currais Novos. No ano de 1982. Então, minha disciplina, minha área era língua francesa. E eu cheguei muito empolgada, né? Porque era a área que eu queria, eu já tinha terminado a Aliança Francesa, amava francês. E aí, quando chego em Currais Novos e comprei um método que era La France Directe, que era o sucesso daquele momento, comprei fita cassete, que era slides, mas eu ia precisar de gravador, ia precisar de projetor de slides, e ao chegar não tinha. Então, isso foi um desafio para mim. E aí, o que foi que eu fiz? Comprei o gravador, mas o projetor era caro, eu não comprei. Mas, assim, procurei outras possibilidades de dar aulas dinâmicas, eu adorava assim, ser criativa nas aulas. A parte de didática sempre me empolgou também. Então, eu trabalhei muito com música, certo? E determinados mecanismos linguísticos que eram presentes naquela letra daquela música, daquelas, né? Porque eram várias. Isso foi uma estratégia. Mas também eu me deparei com outro problema. Era, vamos dizer, o momento da efervescência da língua francesa, da língua inglesa, e os alunos não escolhiam língua francesa para o vestibular. Quase, eu só tive 6 alunos, a minha vida inteira lá em Currais Novos. Quer dizer, eu cheguei, peguei 3 alunos que já estavam próximos à conclusão do curso, e depois entraram umas 3. Mas aí eu vi que eu tinha que escolher outra área. E como eu amava português, eu escolhi língua portuguesa, certo? Mas assim, era a época do vestibular que ele era eliminatório. Então, era muito difícil também o acesso. E quando entravam, eram poucos alunos, havia até o debate muito forte, quanto era o custo do aluno para a universidade, porque o aluno entrou, ele adquiriu o direito e tinha que ter todos os professores, né, da estrutura curricular. E isso era um custo alto, certo? Mas aí depois a própria universidade tomou a decisão de não mais oferecer o curso de letras em língua francesa lá. A gente vai precisar fazer uma pausa rapidinha, mas no próximo bloco a gente continua essa entrevista falando de desafios, de cargos de gestão e de pesquisa também relacionada à professora Graça Soares. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a diretora do Xixila, professora Graça Soares. Professora, a gente falou no bloco anterior, a senhora tem uma longa carreira em sala de aula, no ensino, também como pesquisadora, pesquisas muito importantes, relevantes no Brasil e fora do país, e também tem uma carreira importante como gestora aqui na UFRN. Eu queria saber do que a senhora gosta mais. Quais são os desafios de estar na sala de aula, de ser uma pesquisadora, de estar também com projetos de extensão e de estar à frente de um centro, de um departamento, como a senhora esteve? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que ao chegar a Currais Novos, eu estava grávida da minha única filha, né? Que eu digo que é a melhor filha do universo, fui agraciada. E aí a então coordenadora do curso de letras, ao me acolher, disse: eu estava lhe aguardando porque você vai ser a vice-coordenadora do curso. Eu disse: mas eu estou chegando agora. Ela disse: chegando agora e a gente precisa, porque eram poucos, né? E aí foi a minha amiga, a professora Lídia Maria da Silveira e Silva Araújo, e ela foi assim, me envolveu bastante, eu devo muito a ela esse envolvimento na gestão. Posteriormente, quando eu chego no outro semestre, ela já me comunica que vai assumir a direção do campus de Currais Novos e que eu ia assumir a coordenação do curso. E assim eu fui me envolvendo. Em 1983, eu fui eleita pelos alunos sobretudo, fui lançada candidata, fui a primeira candidata eleita no interior, porque até então eram indicados. E os alunos, sobretudo do curso de Engenharia de Minas, que havia lá, e como eu estava morando em Currais Novos, eu escrevia muitos documentos para eles, com a ajuda do que eles queriam reivindicar, porque faltavam muitas coisas para o curso, não tinha condições. E aí eles me lançaram candidata. Eu fui eleita, mas não fui designada diretora, porque o reitor de então alegou que era muito jovem, estava começando, e aí eu já não queria, eu ia me designar vice, eu disse que eu não queria. Aí o grupo de apoio: não, você tem que querer, você vai ser a nossa voz. E assim eu fui me envolvendo. Depois o diretor, ele se afastou para concluir o mestrado. E eu fiquei como diretor 1 ano e 2 meses.
Posteriormente, vamos dizer, em 86, houve a primeira eleição dessa universidade para reitor. E aí, Dr. Daladier me convidou para ser a coordenadora dos campi. Em 1987, quando ele assumiu, eu vim para Natal coordenar os 5 campi avançados. E foi uma experiência muito rica. Conheci, vamos dizer, de perto, essa heterogeneidade que é a vida da universidade. E também a grande diferença entre as condições do campus central, não é, e os campi avançados. Então, fui sempre me envolvendo. Depois, presidi a CPPD, a Comissão Permanente de Pessoal Docente, em paralelo. E, ao mesmo tempo, eu não deixei a sala de aula, quando, sobretudo agora, eu tinha clareza, porque os cargos passam e o que permanece é a sala de aula. E eu gosto muito do contato com os alunos. Eles me dão, assim, vontade de procurar saber mais, de procurar ajudá-los. Eu oriento 12 alunos atualmente, no mestrado e no doutorado. E, assim, adoro o trabalho que eu realizo, digo, como professora, como pesquisadora. E essas parcerias todas. Esse ano o reitor já assinou mais uma parceria que eu estou envolvida, que é com o pessoal da Romênia, que comecei esse envolvimento através de uma das pesquisas, que hoje é meu carro-chefe, que é a relação linguagem-direito. E aí eu estive em 2018 num evento em Lyon, na França, com um grupo que eu integro lá, e conheci uma professora da Romênia. E a gente depois já teve publicações juntas, eu participei de vários eventos online, e ela também aqui, certo? E terminamos formalizando essa parceria. Então, eu gosto muito. Agora estou em processo de formalização de uma outra parceria na Espanha, com a Universidade Rei Juan Carlos. E, assim, estive lá o ano passado, inclusive, também tenho publicações. Fui exatamente para o lançamento de um livro que eu tinha capítulo lá. E também para apresentar trabalho. Enfim, é uma dinâmica muito boa. Eu falo muito de uma experiência que havia do governo federal, um curso que o aluno fazia, a metade no Brasil, a metade, por exemplo, o caso que eu vou contar, que é de letras, em Coimbra. Então, esses alunos, eles tinham direito ao diploma lá da Universidade de Coimbra e, claro, o diploma da UFRN. Ou seja, com o da Universidade de Coimbra, eles podiam circular em várias universidades europeias. Então, e é isso que eu acho que é importante e que precisa. Próxima pergunta, quem faz é Lucas Aguiar. Olá, professora Graça, muito bem-vinda ao Checkmate mais uma vez. E levando em consideração todos esses anos, né, de dedicação ao UFRN, o que a senhora mais se orgulha de ter feito na UFRN ou para a UFRN? E vamos ver. Por exemplo, eu vou pegar um pouco também do interior. Por exemplo, quando eu estava em Currais Novos, aliás, na coordenação dos campi aqui, uma coisa que a gente se ressentia, os colegas, é que nós não tínhamos espaço nos colegiados superiores. Então, encabeçamos um movimento e foi ali que os campi, cada campus tinha um representante no CONCEP. Isso foi um fato muito importante. Essa conquista, que ela também é política, do espaço, o assento lá no CONCEP. Também participei, tive a iniciativa quando eu estava sendo chefe do departamento. Naquele momento, a estrutura era outra. Era o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, o DCSH. Eu era chefe lá em Currais Novos. E aí tivemos a iniciativa de propor a criação do curso de turismo. E, para isso, eu contei muito com uma professora, colega e amiga, a professora Maria Dineide Pinheiro Galvão, e um, então, estudante, William Pinheiro, certo? Que é um grande pesquisador. E foi, assim, interessante. A gente precisou ficar um carnaval, literalmente, trabalhando, porque tinha o prazo para concorrer, para dar tempo a ser oferecido. E deu tudo certo. Fizemos uma grande mobilização, chamamos prefeitos das cidades circunvizinhas. O reitor era o professor Ivanildo Rego. Ele tinha uma visita programada para ir a Caicó e Currais Novos, e nessa ida dele, nós reunimos todos os prefeitos daquela região para demonstrarem o apoio, né, e proporem, reforçarem a ideia da oferta do curso. Foi bem interessante, está dando certo, né? Já formou várias turmas, né? E depois também contei com
eu não conhecia até então o apoio da professora Juliana, que é também uma das fundadoras, eu acho que está na equipe de fundação do curso daqui de Natal de Turismo. Juliana Vieira. Vieira, exatamente. E também do IF, ela também é de lá, certo? Então, eu devo muito à queridíssima Juliana Vieira, professora Juliana Vieira. Eu fui aluno da professora Juliana Vieira no IFRN, então já deixo aqui o registro do meu abraço para ela, excelente figura. Foi decisivo o apoio dela. Vamos seguir aqui, professora Graça. Quem faz a próxima pergunta é Eduarda Medeiros. Professor, o que te motivou a se candidatar à coordenação do Xixila e como foi comandar 2 mandatos? Ora, foi o seguinte, eu era chefe do Departamento de Letras. O Departamento de Letras, quando eu cheguei aqui, o chefe de então, ele estava pedindo redistribuição. E aí, os colegas, não, Graça, você vai ser a nova chefe. Eu disse, não, eu não conheço o Departamento de Letras. Aí uma colega disse, não, você conhece a universidade, você é a chefe, não tem escolha. Aí eu disse, meu Deus, mas eu não queria mais me envolver em gestão, eu achava, né? Aí, depois do que tinha passado. E aí uma colega minha disse, eu sou sua vice. Assim foi constituída a chapa, era a chapa única, e quando eu cheguei que vi aquele departamento imenso, já tomei conhecimento que no passado eles tinham tentado separar, criar um departamento para as línguas estrangeiras, mas não tinha dado certo. Então eu criei 3 comissões, uma para a criação do que hoje é o DELEM, o Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, criei a comissão do que hoje é o Ágora. Naquele momento nós não sabíamos que seria um instituto que seria nomeado de Ágora. A gente se inspirava nas casas de cultura, eu contava com a ajuda do professor Márcio Vinícius, que foi assessor das Relações Internacionais. Ele, claro, presidiu essa comissão e foi quem estruturou, certo? Muitas coisas ligadas ao DELEM, ele foi o primeiro chefe. E também criei a comissão que foi presidida pela professora Maria Osanete Alves de Lima, para criar o curso de letras à distância. Tá certo? E o professor Luiz Passege presidiu a comissão que deu origem ao DELEM. Então, essas foram coisas assim que eram fundamentais e foram, que todas estão dando certo, né? Foram assim, fatos importantes. Isso me levou aos colegas chefes me indicarem para constituir, para ser a diretora. Mas depois não dava certo. A chapa ficou eu sendo a vice, que eu também não queria, porque estava sendo indicada para diretora. E aí os colegas de apoio, não, Graça, você tem que aceitar, é assim mesmo, tal. E eu sou muito grata, eu sou a pessoa que devo toda a gratidão ao Departamento de Letras. De modo especial, eu não sei, não posso citar nomes porque eu sou grata a todos, que me acolheram naquele momento que eu queria tudo, menos me aposentar. Eu já tinha o direito. Certo? Então, se dissesse, Graça, você tem que fazer tal coisa, eu tinha que me dedicar, porque tudo que eu fizer ali é pouco, porque eles me acolheram, era o principal. E aí, nesse momento, lá em Letras, eu compus a chapa como vice-diretora. Na eleição seguinte, o meu colega, que era o diretor, ele não queria continuar. Então, foi articulada a chapa que eu fui candidata única, era a chapa única. Quando termina o mandato, eu achei complexo demais, eu dizia que não queria ser candidata, mas outras pessoas me impulsionavam. E aí eu terminei aceitando ser candidata pela 2ª vez a diretora. E foi aí quando a chapa foi constituída com o colega e amigo professor Josenildo, né, Soares Bezerra, que agora é o futuro diretor, muito em breve, dia 14 ele toma posse. E foi chapa única, eu acho que minha primeira vitória com ele foi exatamente conseguirmos que essa chapa fosse única, e ele foi expressivamente votado. É uma pessoa altamente dedicada, comprometido, responsável, conhece a fundo o Xixila, de modo que nós teremos um grande diretor, juntamente com a professora Cândida, que é uma chefe experiente do Departamento de Psicologia, que é a vice dele. Então, eu acho que esses desafios... E eu amo a universidade. Eu não quero me aposentar. Todo mundo diz, vai se aposentar agora. Eu, de jeito nenhum, estou com 1000 projetos aí e quero dar continuidade. Maravilha. Professor Josenildo também, que é nosso colega aqui da comunicação, Sim. do Departamento de Comunicação, vai agora assumir o Xixila, como a professora Graça falou. Vamos agora à pergunta da estudante Malu Machado.
Professora, a senhora foi aluna durante o período da ditadura militar e foi diretora num período de cortes severos na educação e de ataque direto às universidades públicas. Eu gostaria de saber quais são os aprendizados que a senhora leva desses 2 períodos da sua vida aqui dentro da universidade. Que nunca devemos desistir. Sempre devemos acreditar que há esperança. Isso foi decisivo em momentos muito críticos. Eu conheci a universidade na fase de pobreza e conheci na maior fase de riqueza que pode existir, que eu conheci, que foi a do Reúne. O grande projeto do governo do PT, não é? Foi o Reúne, a expansão, a criação de cursos. Nossa, foi uma coisa assim fantástica. Certo? E aí, os alunos viajavam para eventos, nós alugávamos, quando não eram os próprios ônibus da universidade, alugávamos ônibus que levavam os alunos para os vários estados. E foi difícil eu começar a dizer para o aluno que vinha, que ia apresentar trabalho, que a gente não tinha como mandar, mas era a realidade. Sempre a gente discutiu o orçamento com os chefes, e nós temos o setor de execução orçamentária, que é o CEL, muito eficiente. Certo? E a gente discutia tudo e tinha clareza, e que os chefes todos concordaram. Nós não podíamos perder nenhum terceirizado, porque eles faziam falta ao funcionamento. Então, a primeira coisa era os terceirizados e, do mesmo nível, os bolsistas. Nós temos muita carência de técnicos, faltam técnicos. Então, essa bolsa de trabalho, que alguns chamam, mas é de apoio técnico, nós já temos há muitos anos. E que fizemos cortes também uma época. Então, assim, essas eram as 2 coisas fundamentais que a gente entendia. E ter os recursos para, por exemplo, restaurar essa vida cotidiana, que sempre tem uma coisa que quebra aqui, outra ali, tem que ir ajeitando. E uma coisa que a gente fez muito durante a primeira gestão, eu com Herculano, eu vice-diretora dele, foi apoiar as viagens internacionais. E isso ficou uma das coisas que a direção assumiu na minha segunda gestão, com o professor Josenildo, foi não custear nenhuma viagem internacional ou nacional pela direção. A gente deixava sempre um valor para o evento que fosse aqui, porque beneficiaria a muita gente, certo? Mas isso aí veio a pandemia. Então, também a gente não pôde. Mas também, durante a pandemia, houve um problema muito sério com os programas de residência pedagógica e com o PIBID. O mérito aprovado, porém não deram os recursos das bolsas. E a direção do Xixila custeou as equipes ligadas ao Xixila, assim como os colegas diretores dos outros centros custearam as bolsas. Durante 1 ano e meio nós custeamos, porque o mérito estava aprovado, não era justo que aqueles alunos não tivessem a bolsa. Então, a gente sempre foi procurando equilibrar, procurar, vamos dizer, atender aquilo que era mais, assim, urgente, mais necessário, a formação. Imagina, tirar PIBID, tirar bolsa da residência pedagógica, que faz a diferença na formação do aluno. Professora Graça, são muitos assuntos, muitos anos de universidade, mas infelizmente o tempo do programa Checkmate chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a presença da senhora aqui conosco. E eu que agradeço a oportunidade, parabenizo, né, os estudantes que aqui estão e o nosso queridíssimo repórter, né, o nosso entrevistador maravilhoso, que eu conheço há algum tempo, não muito porque ele é jovem, né? Mas estivemos juntos no Xixila. Eu quero deixar o abraço, parabéns pela trajetória da senhora aqui na universidade. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, professora. Aos estudantes aqui, meus colegas também, a estudantes do curso de jornalismo e a você que esteve conosco em mais uma edição do programa Checkmate. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.